FSB Holding em 2028, para onde ela foi? Regionalização? Internacionalização? O que aconteceu? Olha, eu acho que talvez ambos. Ou talvez nenhum. Essa resposta não vale nenhum, ou ambos. Poxa, me ajuda. Responde a minha pergunta, caramba. Tá, então vamos de novo. O PRcast de hoje traz Alexandre Loures, que é sócio, controlador e líder da área privada da FSB Holding, uma das estruturas mais relevantes e consistentes do nosso mercado de comunicação no Brasil. O Alexandre tem uma formação muito sólida no nosso mercado, interessante de ser observada, tem uma trajetória e bastante visão de negócios, que vocês vão perceber ao longo da nossa conversa de hoje. Ele é jornalista, advogado, tem MBA em Administração e Negócios, tem 25 anos de carreira, passando por redação, grandes empresas, foi diretor de comunicação da Ambev por mais de 10 anos, o que dá uma base corporativa muito interessante para a gente trazer para a conversa. Fundou a Loures Consultoria, que passou a integrar a FSB Holding de uns anos para cá, um movimento super interessante e estratégico de mercado que vale a pena a gente também conversar sobre isso hoje. Eu faço questão de dizer, de fazer essa apresentação de forma bastante carinhosa e pessoal, até porque a FSB faz parte da minha trajetória. Então, eu trabalhei 7 anos na empresa e ela me construiu muito como profissional, como gestora, como estrategista. Eu nasci, muitas vezes, ali, eu falo isso bastante para as pessoas, eu nasci ali, a minha visão de negócios nasceu ali na FSB e extrapolou para o mercado, então é interessante trazer. Por isso é um prazer enorme ter o Alexandre aqui, representando a FSB Holding e todas as empresas que fazem parte dessa história. A FSB está vivendo um momento muito simbólico, eu acredito que da sua trajetória. Recentemente a empresa anunciou um plano muito ambicioso de crescimento, que vem sendo observado pelo mercado, um salto significativo de escala, muito apoiado em tecnologia, pelo que a gente observa, a inteligência artificial, novos modelos de operação, novos negócios plugados ao negócio maior. Então, não é apenas um plano de crescimento em números, esse que a gente vê. É uma comunicação que ela está sendo pensada, é uma estratégia de negócios que está sendo desenhada, e é isso que a gente quer entender hoje, além de ter a visão natural aqui do Alexandre para todo o futuro do nosso mercado. Então, seja muito bem-vindo, Alexandre, ao PRcast. É um prazer conversar com você hoje. Oi, Fernanda, prazer é todo meu. Eu tenho acompanhado aqui essa sua iniciativa, tanto do ponto de vista da PR Academy, como o PRcast, que você está conversando com nomes do setor, e acho muito bacana o que você está fazendo, e muito obrigado por me convidar. Estou muito feliz de ser um dos primeiros aqui a falar contigo sobre o nosso mercado. Alexandre, a FSB Holding, ela vive um momento bem marcante, né, da trajetória. E a gente viu aí o mercado ser impactado pelo plano de crescimento, que vai projetar um plano relevante aí de escala da empresa, observando tecnologia, trabalhando dentro de um modelo de operação que se diferencia no mercado, e a gente observa esse crescimento de forma muito sólida. Então, eu queria entender o que está por trás, em primeiro lugar, dessa decisão. É leitura de mercado, é maturidade de negócios que tem mais de 40 anos aí, né, ao longo da comunicação aí no Brasil. Me explica um pouco como que está sendo desenhada essa nova FSB. Obrigado pela oportunidade. Assim, como a gente está em pleno processo, fica às vezes difícil contar a história. E a gente até percebe que há ainda um déficit de compreensão do mercado, qual que é o nosso posicionamento, como que a gente, de fato, está planejando organizar a empresa. O que a gente veio percebendo no mercado, né? Que o mercado de PR, ele tem uma série de vantagens competitivas maravilhosas. Por exemplo, ele é muito hoje, quem se preparou no PR,
ele consegue trabalhar muito bem hoje no ambiente de rede, porque sempre tratou de trabalhar o assunto do dia, a pauta mais quente, a conversa que estava acontecendo. Então, esse é o profissional que é muito capaz de interagir com esse modo de comunicação social, né, de conversas, de hubs grandes de conversa, e como entrar interagir com isso e colocar o seu recado, fazer a diferença. Então, essa é uma coisa muito boa. Outra coisa que o mercado de PR traz de muito bom é que, geralmente, o profissional de PR tem uma boa interlocução dentro das empresas, dos clientes, entende muito bem quais são as dores, né, daquele cliente, daquela empresa, da cliente para a qual se trabalha. Por outro lado, o ambiente de negócio e de comunicação está muito mais complexo. E só a habilidade de PR ela é insuficiente para, de fato, resolver grandes questões mais complexas. E a gente observou a necessidade de refazer o nosso posicionamento de uma agência de PR para uma consultoria de negócio. E a consultoria de negócio tem qual que é a grande diferença quando você faz esse reposicionamento de uma agência de PR para uma consultoria de negócio? Primeiro, é que você tem que desenvolver e atrair novas disciplinas, novos conhecimentos, novos repertórios, né? Então, parte do que a gente tem feito de desenvolver novos negócios, comprar, lançar marcas e entrar em outros mercados é por isso. E o segundo passo importante é você se conectar com a estratégia e não com a disciplina. Esse é o ponto-chave. Então, assim, a gente hoje não tem uma lógica de vender serviço. Chegar e falar, olha, temos aqui essa relação de serviços para a sua empresa. Não, a gente tem a lógica de entrar consultivamente naquela empresa, entender qual é o plano de negócio daquela empresa, quais são as dores, as oportunidades e se conectar com isso. E a partir daí montar uma solução multidisciplinar que atenda essa necessidade de negócio. Que é muito fácil falar, é muito difícil de fazer. Por que é muito difícil de fazer? Porque não adianta também, e esse mercado passou por isso algum tempo atrás, quando se tinha muito aquela coisa do posicionamento 360, não adianta você dizer assim, eu faço tudo, mas aí você não faz nada bem, ou só faz uma ou duas coisas bem, as outras não tão bem. Eu acho que isso aí é um grande desafio. Então, a gente passou esses últimos 6 anos se desenvolvendo mesmo. E quando a gente não tinha expertise instalada, a gente buscava o M&A. Quando a gente nunca lançou um negócio que não estivesse muito maduro aqui ainda dentro de casa. Então, a gente se preocupou muito em montar um ecossistema e que ele tenha qualidade, tanto na parte de consultoria estratégica, quando depois dessa consultoria estratégica, ela deságua num plano de ação. E aí, eu preciso sim de especialidade, expertise nesse lugar. Mas a gente não parte daí. Eu não parto de você assim, eu sou um cara muito bom em campanha digital. Eu vou partir assim, qual que é a sua dor de negócio, qual que é a sua necessidade de negócio, e aí vou ver qual que é o combo que te atende melhor. Então, é isso que a gente tem feito, tá? Temos graus de maturidade diferentes entre os negócios, mas não temos graus de qualidade diferentes. Assim, a gente consegue hoje, de fato, colocar muita qualidade em todos os nossos pontos de atendimento, de contato, e muito disso deriva do que eu te falei, que é de você entender a estratégia, e de você estar muito focado numa estratégia que faça sentido para o negócio do seu cliente. Então, esse posicionamento é um posicionamento que o mercado tem visto com muitos bons olhos, ele traz grandes desafios para o mercado, que a gente pode explorar, e eu acho que é um desafio que a gente tem agora na FSB Holding, de contar direito essa história. Como que vocês estão olhando esse crescimento do ponto de vista humano e cultural? Que tipo de profissional hoje faz sentido para a FSB? Tanto de liderança, quanto dessa mentalidade que vocês estão apresentando para o mercado.
Como que você leva as pessoas para esse patamar? Esse é o ponto que eu mais me interesso, e para mim é o ponto mais interessante dessa equação toda. E assim, você mesmo, eu acho que enxergou um pouco isso, né? Quando você vai analisar a sua guinada de carreira, é uma guinada de você saiu ali de trabalhar em agências, fazer atendimento, liderar equipes e tudo, para ir para uma questão de educação, né? De desenvolvimento humano, de desenvolvimento de liderança, de capacitação, de ampliação de repertório. Então, eu acho que essa é a grande oportunidade do nosso mercado agora. O nosso setor está se desenvolvendo por um lugar muito interessante, que é um lugar de ter mais importância estratégica, é um lugar de conseguir mais relevância, de conseguir mais recurso e precisar mais de profissionais sêniores, que são capazes de, além de fazer muito bem o trabalho específico ou de relações públicas, ou de assessoria de imprensa, ou de conteúdo, ou de gestão de crise, ou de publicidade, qualquer que seja o posicionamento dele dentro desse ecossistema de soluções, mas também de aprender a gerir gente, aprender a gerir recurso, aprender a fazer planos estratégicos, entender de negócio, entender de societário, entender mercado financeiro, entender estratégia de negócio. Então, é muito interessante as oportunidades que se abrem. É chover no molhado dizer que a educação formal, ela, em geral, não acompanha o mercado, principalmente se você avaliar um mercado em transição, aí essa questão ainda fica bem maior. Então, eu acho que a oportunidade de todo mundo que está nesse nosso mercado é gigante, porque o que as empresas estão dizendo? Olha, a gente precisa de mais gente. O nosso gargalo de crescimento é gente. Não é oportunidade de negócio, não é posicionamento de negócio, é gente. Então, acho que tem muita coisa bacana de as pessoas conseguirem entender que o desenvolvimento profissional agora vai gerar resultados muito maiores e muito mais sustentáveis e robustos para quem se dedicar a isso, né? E tem várias maneiras, né? Eu acho que tem empresas que têm conseguido fazer um trabalho de desenvolvimento dentro de casa, né, desenvolver os próprios profissionais. Eu acho que tem iniciativas como a tua, que estão apoiando os profissionais dessa área para que eles possam ter mais educação, estarem preparados para essa nova dinâmica de mercado. E tem também uma quantidade de conteúdos incrível disponíveis nas redes, carecendo de curadoria, e que você pode até fazer uma autocuradoria, mas dá para aprender muita coisa. Então, quem tiver essa gana de aprender, de querer, de entender que não tem, você não pode colocar guarda-reios imaginários assim, na atuação, vai ganhar muito. Eu acho que a gente está no começo desse movimento. E é bacana ver que o Brasil, nesse caso, ele não é ele não está seguidor de nenhum movimento fora. Eu acho que o nosso mercado de comunicação corporativa, ou o mercado de consultoria, de reputação, ele é um mercado maduro, tecnicamente muito potente, com pessoas e empresas muito bem estruturadas, uma cauda longa grande, de muitas pessoas com pequenos negócios, mas negócios potentes, bem posicionados, com gente talentosa e tudo, e que tem sustentado um crescimento muito robusto, né? Esse mercado vem crescendo há 15 anos, muito acima do PIB. Então, olha que interessante, um mercado em crescimento, ganhando relevância, atraindo mais investimento, e as pessoas que estão aqui tendo essa oportunidade de entender que apostar em si mesmo, no próprio desenvolvimento, vai dar muito resultado no curto prazo. Então, eu sou muito animado com essa conjuntura. Eu gostaria, claro, que a gente tivesse hoje um mercado com mais pessoas formadas, já tendo esse grau de formação e maturidade prontas.
mas também é nosso papel, né, de quem está liderando empresas, e entender isso e fazer com que isso aconteça, né, dando oportunidade, mas também promovendo o treinamento. Aqui na FSB esse ano, a gente está fazendo um trabalho em todas as empresas da holding de capacitação, assim, nunca antes visto. A gente, de fato, está investindo muito recurso, tempo e gestão para capacitar nossos profissionais. E a curva que eu enxergo dentro de casa e no mercado é de crescimento dessa linha. Então, eu acho também que você vai provavelmente escalar muito seu negócio no curto prazo, porque eu acho que essa demanda está latente. Agora, você trouxe uma coisa interessante, que é a seguinte: você falou sobre gente, você falou sobre tecnologia e você usou a palavra potência. E quando a gente estava preparando essa conversa, que a gente falou sobre você vir aqui, você usou uma equação muito bacana que eu queria trazer para cá. Gente mais tecnologia igual potência. Isso ficou muito marcado assim na minha cabeça, até porque qual que é o papel da tecnologia nesse plano? Nesse contexto que a gente está falando, porque a gente sabe que as pessoas têm que investir em si mesmas, a gente sabe que as empresas precisam investir nas pessoas, a gente sabe que essa equação ela é muito real quando a gente fala de ser potência, né? Porque nosso negócio é feito por pessoas e a gente está pautado em tecnologia, não tem como fugir desses dois aspectos. Queria que você me falasse um pouco dessa tecnologia, da inteligência artificial, como que vocês estão olhando essa equação e esse movimento tecnológico. A transição tecnológica, ela é uma coisa que a gente não pode ignorar, né? Esse talvez é um dos grandes riscos e oportunidades, riscos de disrupção e oportunidades de evolução que a gente tem no nosso mercado. E a gente aqui, esse ano inteiro, investiu muito na questão de inteligência artificial, muito, assim, a gente trouxe empresas de treinamento, a gente trouxe consultores externos, a gente mandou gente para os principais fóruns de discussão globais, a gente fez benchmark com empresas internacionais, a gente olhou para outros setores, a gente olhou para os nossos clientes, o que estava acontecendo ali, e fez um programa de formação aqui, assim, muito robusto, e tem uma série de produtos e projetos em desenvolvimento, alguns em estágio até bem avançado. E o que ficou claro para a gente, do nosso setor? É muito, por enquanto, até onde a gente está conseguindo enxergar, muito pouca coisa que, de fato, você vai poder tirar um profissional, colocar uma agente, ou uma ferramenta, ou uma solução automatizada de inteligência artificial. Mas essa combinação que você falou, gente sênior com tecnologia, ela é impressionante. Ela é potência pura. É incrível como pessoas que já eram muito sêniores, que já eram muito produtivas, eficientes, criativas, conseguiram, com o uso de ferramentas de inteligência artificial, melhorar muito o seu trabalho. Que, na verdade, a máquina, a IA, na verdade, ela acaba acelerando o trabalho que antes as pessoas faziam muito na mão, né? O trabalho de análise de dados é impressionante. Impressionante. Coleta e análise de dados, impressionante. Acesso à informação, possibilidade de cruzamento de informações, assim, capacidade de produção de peças em tempo curto e com muito recurso. Então, de fato, isso aqui mudou a qualidade e o patamar de entrega que a gente consegue ter para os nossos clientes aqui, até mesmo de formação, tá? Até mesmo de acesso à informação, a capacidade de trabalhar os dados e tudo. Então, o que a gente tem visto até agora, assim, a gente não está vislumbrando aqui diminuir o quadro de funcionários por causa da adoção de IA. A gente está entendendo que a adoção de IA vai tornar o time que a gente está melhor. E vai poder focar muito nosso time nas questões estratégicas. E poder delegar um pouco para a máquina as questões mais operacionais e executivas e de produção. Olhando produtos e serviços,
O que você acha que mais foi impactado pela inteligência artificial ou está sendo? Eu acho que toda essa parte de coleta de informação e alguma classificação, a gente já conseguiu automatizar. Porém, ainda assim, eu acho que o olhar analítico a partir da coleta e a forma como você vai coletar para aquela análise específica precisa de gente. Eu não vejo assim nada relevante no nosso mercado que hoje você pode completamente colocar o processo inteiro automatizado. Mas eu vejo automatização em todos os processos. Vai fazer diferença o olhar analítico das pessoas que entendem muito bem daquilo que está sendo capturado. E até mesmo no momento de fazer a coleta. Como direcionar, quais são Tem uma coisa muito interessante que o Sérgio Dávila, da Folha de São Paulo, publisher da Folha de São Paulo, falou no nosso Rapcom, nosso evento de comunicação sobre inteligência artificial, quando ele perguntaram assim, lá na Folha, vocês estão avaliando as pessoas que usam ou que não usam inteligência artificial? Ele falou, não, todo mundo usa. A gente está avaliando quem faz os melhores prompts. É isso mesmo. E eu acho que aqui tem uma correlação, assim, não, a gente quer que todo mundo use. A gente está avaliando quem sabe usar melhor, quem consegue colocar a inteligência artificial a seu serviço. A serviço do cliente, a serviço do trabalho, não o contrário. Né, se colocar a serviço da inteligência artificial. Então, tudo incipiente ainda, mas eu acho que a gente tem conseguido lidar bem com essa tecnologia. Agora, é interessante você falar de prompts, porque, assim, se a gente está aqui numa reunião, com uma mesma pauta, e eu dar um prompt, você, com a minha experiência, e você outro, a gente vai obter respostas completamente diferentes. Então, assim, olha a riqueza do brainstorm, né? Fora que você tem que ir burilando o resultado, né? Tem que cruzar, burilar, tentar ver. Tem a sua pessoalidade na qualidade, senão fica muito sem qualidade. O nosso trabalho aqui é muito incentivar o uso de ferramentas de inteligência artificial, mas com pessoalidade, com senioridade, com direcionamento estratégico, e aí que gera aquela potência que eu falei para você que a gente tem visto. Quero puxar a nossa conversa agora, Ale, para o que na prática vai olhar o nosso mercado aí, vai movimentar em 2026 o trabalho de comunicação das empresas. 2026 é um ano politicamente sensível, sabemos, né? É um ano eleitoral, mexe com o ambiente institucional, com regulações, com pressão pública, com o nível de cobrança sobre as marcas e sobre as lideranças. Nesse cenário, acho que mais do que nunca, a comunicação ganha um papel cada vez mais relevante. Eu acredito até que como gestora de riscos, aquela que garante coerência, que vai, se a gente puder dizer assim, sustentar a reputação de muitas marcas, olhando diretamente o impacto que isso traz para negócios, né? Então, o que eu percebo é que muita gente em anos eleitorais acaba ainda subestimando isso e tratando como um ano como qualquer outro. Olhando esse ano tão específico, o que muda de forma objetiva, você que está à frente aí da área privada, da FSB Holding, a forma como as empresas têm que olhar a comunicação, têm que planejar a comunicação, quais são os erros mais comuns que você enxerga nesses momentos que são sensíveis para o mercado? Queria te ouvir um pouco em termos de reputação e estabilidade da comunicação nesse ano específico. Eu tenho 50 anos, e eu lembro quando o Brasil era um país desengajado politicamente. Você tinha, talvez, um grupo pequeno que se envolvia, de fato, em questões eleitorais e políticas, e grande parte dos brasileiros tinha até uma certa rejeição. Ficavam incomodados com a intrusão do horário eleitoral gratuito, não se informavam adequadamente dos debates políticos, e, enfim. Tinha um grau grande de alienação. E o Brasil se engajou muito rapidamente. Então, ele passou de um país, assim, grande parte alienado, para um país muito engajado em questões eleitorais. E ele se engajou, não de forma muito profunda, ele se engajou numa linguagem mais rasa, mais direta,
mais polarizante, típica de algoritmos de redes sociais. É um fenômeno global, mas ele tem uma certa intensidade no Brasil, dado que o Brasil tinha essa imaturidade política. Então, a gente hoje tem um cenário que é um cenário de muito engajamento e pouca maturidade, e pouco aprofundamento e tal, com muitos riscos, e muitos riscos no campo da comunicação. Uma comunicação manipuladora, fake news, uma comunicação rasa, uma inexistência de debate. Então, o campo da comunicação eleitoral, política, ele é muito complexo, porque ele é muito importante, ele é muito... tem um grande engajamento, mas ele é muito imaturo. Essa combinação é uma combinação de muito risco, né? Uma combinação de você eleger pessoas pelos motivos errados, é você não fazer os debates corretos, é você não aprofundar, é você não cruzar as opiniões. Então, tem um risco sistêmico que é latente quando você analisa comunicação e eleição. Principalmente se você for avaliar campanhas digitais, anônimas, apócrifas, etc. As empresas não estão imunes a esse ecossistema, né? a esse cenário, melhor dizendo. Então, bom, as empresas, acho que pelo contrário, assim, acho que elas são até pouco preparadas para lidar com as consequências desse contexto. Vou dar um exemplo. São pouco preparadas para lidarem com hubs ativistas, hubs de movimentos sociais ativistas, que afloram nas eleições. São pouco preparados para se posicionar em temas que podem ser considerados de um lado do polo ou do outro. São pouco preparadas para conseguir colocar sua agenda no mercado em meio a esse ruído de comunicação. Isso é importante. Como a gente coloca uma agenda de uma empresa privada nesse momento, aí olhando o público externo e olhando o público interno? Porque a gente também tem um público interno igualmente relevante. Como que uma empresa pode se posicionar nesse contexto sem se prejudicar? Isso é uma pergunta muito legal e a gente recebeu isso há alguns anos de muitos clientes. E ela assim, olha, eu preciso participar de um evento com a pessoa X, o político tal, e tenho receio de a parte da população que não gosta desse político tal seja uma rejeitadora desse meu movimento. E aí a gente foi estudar muito a fundo N casos em que isso aconteceu, N casos de empresas que apareciam perto de uma autoridade específica e quais empresas que tiveram boas repercussões e más repercussões. O que a gente aprendeu? Quando você está do lado de uma autoridade e que você tem uma plataforma clara, um motivo claro, ó, estou inaugurando uma fábrica e tem aqui o governador do estado, o prefeito, o ministro relacionado àquele setor, e o presidente, de forma apartidária. O movimento do negócio, especificamente. Aí não político, né? Isso não escalava tanto. Quando era assim, eu estou indo num jantar em apoio ao lado X, o lado Y reagia mais. Então, ou eu estou lá defendendo o meu setor numa causa setorial, estou indo falar com autoridades legislativas e executivas a respeito de uma causa específica do meu setor, isso não tendia a gerar oposições grandes e permanentes. Alguma oposição vai gerar, mas não eram grandes e permanentes a ponto de prejudicar a reputação. Quando era apoio político explícito, não ligado a uma plataforma de negócio, a uma causa,
aí já entrava muito mais nesse embate de manifestações políticas de um lado ou de outro. Então, esse é um lugar que a gente viu que as empresas conseguiam se posicionar tranquilamente. Queria falar com você agora sobre um tema que atravessa diretamente reputação, posicionamento e negócios. Nos últimos anos, o ESG passou a ocupar o centro do discurso corporativo. A gente viu isso acontecer lá atrás com a expressão sustentabilidade, aí avançou para a expressão ESG e todo esse movimento que veio junto, tá? Algumas empresas, elas aproveitaram esse movimento super legítimo para se transformar de verdade. A gente tem cases, né? Outras incorporaram a linguagem, e isso gerou até uma desconfiança desse vazio entre o discurso e a prática, né? E hoje a gente sabe que nada se sustenta sem a gente ter um propósito. Ter um propósito, ele não é mais um diferencial, ele é uma premissa para qualquer. E é uma expectativa, acho que do consumidor, é uma expectativa do mercado que as empresas tenham esse propósito e que ele seja legítimo. Como que você enxerga esse momento atual do ESG no mundo corporativo? O que ficou como com real para as empresas e o que ficou apenas em campo de discurso? Excelente questão. Eu trabalho com áreas de ESG, sustentabilidade, sociedade, responsabilidade social corporativa, há muitos anos. É curioso que esse é um campo de atuação que trabalha, que muda muito o léxico. Dependendo de como o conceito vai sendo sofisticado ou aperfeiçoado, muda completamente o léxico, mas estamos falando da mesma coisa. De gerar valor ambiental, gerar valor social, governança, permitir que a empresa continue funcionando no longo prazo, daí o termo sustentabilidade. Para mim, a prioridade está onde está o recurso e não o discurso. Você pode falar à vontade. Depois da carta da BlackRock, eu acho que teve um hype de discurso. Mas as empresas que de fato são empresas sustentáveis, isso tem que estar no core da empresa. Se você tiver uma área de sustentabilidade, essa área que vai fazer sustentabilidade, provavelmente a empresa não é sustentável. É óbvio que ela pode ter uma área consultiva de sustentabilidade, pessoas especialistas que vão medir a operação e tal. Não estou dizendo sobre isso. Mas uma empresa que sempre funciona do mesmo jeito e tem uma área de sustentabilidade que não tem nenhuma importância, relevância ou entendimento do core da empresa, não é sustentabilidade. Então, eu acho que a gente viveu um hype, mas a questão da sustentabilidade não mudou. As empresas que continuam, que vão gerar, que estão gerando agora danos ambientais, elas tendem a não funcionar no curto prazo, a não ser sustentáveis. As empresas que prejudicam a sociedade tendem a ter mais liabilities e ter a sua operação proibida ou restringida. As empresas que, ao contrário, crescem gerando valores sociais, ambientais de governança, tendem a permanecer no mercado, se valorizar, atrair mais clientes e atrair mais gente. Então, eu acho que o cerne da questão, que é como que a atuação da minha empresa gera, além de valores econômicos, também sociais, ambientais de governança, ela permanece e sempre será um tema central. Porém, aquele hype de comunicação de ESG, ele passou, ao que tudo indica. E até com alguns movimentos pendulares contrários, de rejeitá-los, tal. Mas eu acho que a gente deve tanto evitar o hype, quanto evitar o movimento pendular que o estigmatiza. Porque a questão que está por trás, ela é real, e ela independe se está permeando todas as campanhas de reputação ou não. Porque ela tem relação com a sociedade, com a legislação, com a regulação daquele mercado, com a população de novos clientes, com poder de fato, criação de reputação, coisas que existem de fato no negócio. Então, eu não via
o ESG, depois da carta da BlackRock, nem tão mais central assim nas empresas, nem vejo ele tão menos central. Eu acho que ele continua com a centralidade que teve e que, para mim, é evolutiva, até porque os estados e a sociedade civil organizada têm sabido fiscalizar e medir e olhar e colocar à luz as empresas que estão gerando liabilities sociais ou ambientais ou de governança. Agora, Lê, qual o papel dos comunicadores nisso? Esse senso crítico de receber dos clientes esse volume de informações falando isso é ESG. E aí a gente percebe que talvez isso não seja tão ESG assim. A gente tem um papel, às vezes, até de orientar o cliente, de falar assim, quais os fundamentos, quais os dados que tornam esse discurso crível, que me faz conseguir vender aquela pauta ou fazer um post ou escrever um artigo de uma forma que tenha fundamento. Porque tudo isso fala com reputação. Tudo isso constrói reputação. E a gente, às vezes, vê um perfil de profissional que a gente tem muita gente já nesse nível sênior consultivo, que questiona, que faz as perguntas certas, mas muita gente ainda que recebe e divulga. Então, eu queria falar um pouco sobre esse nosso papel e essa nossa necessidade de ter um profissional de comunicação e de RP com um senso crítico super apurado para contribuir com negócios, colocando mesmo essas questões para o cliente e muitas vezes até sugerindo soluções para o próprio negócio através da comunicação, dos gaps que identifica na comunicação. Queria te ouvir sobre isso. O que eu acho mesmo é que não tem uma dissociação entre comunicação e negócio. As pessoas que estão na frente de uma empresa e que são consultoras de comunicação, elas têm que ter capacidade de entender o negócio. Porque senão ela não vai ser uma boa comunicadora. Até de dizer isso, olha, querido cliente, isso aqui que você está querendo comunicar, vai dispor mais do que vai melhorar sua reputação, eu vou fazer um desserviço. É óbvio que o cliente, no fim das contas, é responsável pelo que ele publica. Quando você publica um texto a partir de uma agência para aquele cliente, é um texto de responsabilidade do cliente, em última instância. Porém, eu acho que é o seu trabalho evitar que o seu cliente se exponha de uma maneira não adequada e que ele entenda que para o negócio dele o melhor seria uma outra solução, ou de fato comunicar o que existe, ou não tentar maquiar uma coisa que não é sustentabilidade como se fosse, né? Então, eu acho que, sim, a gente tem esse papel além de comunicação, de ser por isso que eu falei que a gente se posicionou como consultoria de negócio, com ênfase em reputação. Porque comunicação per se é disciplina só. E aí uma coisa commodity, é técnica. Tudo bem, é ótimo, pessoas que são ótimos técnicos e tal, tá tudo certo, mas assim, não tem um grande diferencial. O mais importante é a técnica aliada à estratégia. E é isso que o nosso mercado tem aí que estão as oportunidades. Quando a gente começar, para você conseguir fazer estratégia, você tem que entender de negócio. Então, se você não entender, de fato, assim, qual que é o real motivo para aquela comunicação, qual a estratégia que está por trás daquilo, ela não vai ser eficiente. É impossível. Ale, eu queria te ouvir agora sobre o mercado de agências. O mercado de agências está passando por uma reorganização, assim, muito profunda, muito profunda. A gente viu fusões, aquisições, a gente viu movimentos de incorporação, empresas crescendo, empresas diminuindo, as chamadas boutiques, as chamadas agências de nicho. E aí o Periscope, agora de 2025-2026, trouxe um dado legal, interessante, mostrando que muitas empresas, clientes, eles estão optando por contratar, vem crescendo esse movimento, tá? Empresas altamente especializadas, em vez, você começou falando sobre isso aqui da comunicação 360, daquelas que são o discurso totalmente integrado, que prometem tudo, mas não são boas nessa entrega desse tudo.
tá? E, de outro lado, a gente vê grandes grupos, holdings, como a própria FSB, crescendo pelas aquisições, buscando agências que são especialistas, com competências complementares. Como que se interpreta esse movimento? Clientes buscando especialização, enquanto grandes grupos de PR se estruturando para integrar múltiplas expertises. Onde que está esse discurso entre o foco técnico e essa visão integrada? Eu acho que não existe uma dicotomia nessa questão. Eu, de fato, se você imaginar assim, eu sou uma agência de PR e vou entregar tudo que o mercado oferece bem, eu acho que o cliente tem que repelir mesmo, porque não é possível. Então, esse lugar do posicionamento 360 de uma agência, eu acho que, de fato, ele é um lugar que tem algum tipo de deficiência de entrega para grandes empresas. Talvez uma empresa pequena seja até interessante, mas para grandes empresas ela vai optar por diversificar o portfólio com especialistas. Essa opção eu não acho a ideal. Eu falo isso tranquilamente porque eu fui comprador disso durante 14 anos. Por que eu não acho a ideal? Porque as empresas que se posicionam na hiperespecialidade, ela está vendendo disciplina e técnica. E eu acho que o que tem valor é a estratégia. E a estratégia exige que você tenha uma visão muito mais generalista e capaz de ver as diversas implicações, as diversas necessidades, as diversas interações com múltiplos stakeholders, para entender de fato qual que é a estratégia. Mas na execução, é preciso que tenha pessoas especializadas a partir dessa estratégia. Então, acho que tem um terceiro lugar aqui nesse cenário, que assim, é aquele de eu sou uma agência de PR, quero fazer tudo, ou sou uma agência de publicidade, quero fazer tudo, ou sou uma agência de digital, quero fazer tudo. Que eu acho que, de fato, tem não que não funcione para ninguém, mas que tem algumas deficiências e tal. Aquele também, assim, então eu vou pegar e vou contratar mega especializados, tem algum problema, assim. Primeiro, alinhar todo mundo na mesma estratégia. E segundo, entender quem vai te ajudar de fato a fazer a estratégia. Porque se cada um está super focado naquela execução específica e técnica, então a estratégia ficou só para o cliente. E acontece hoje. Empresas que, não, a estratégia faço eu, aí eu vou comprar a execução. E tem aquele lugar que a gente se posiciona que é assim, eu vou montar a estratégia com você, com profissionais super sêniores, que tem uma expertise e repertório amplo, só que eu não vou te entregar o plano embora. Eu vou ficar aqui para desenvolver esse plano alinhado, esse plano de forma coesa, com ótimos operadores específicos, especialistas em cada um dos seus setores. E é muito mais difícil construir isso. Por isso que o nosso posicionamento é de ecossistema de gestão de reputação. Então, eu percebo lá que a Fernanda veio falar para mim que o objetivo de negócio dela é X. Eu entendo que eu tenho uma entrega de relações institucionais, eu tenho uma entrega de campanha, eu tenho entrega de PR, eu tenho entrega de conteúdo. A minha estratégia vai prever tudo isso, mas depois, quando eu vou executar, eu não vou executar com generalistas de outras áreas, vou executar com pessoas que, de fato, mais conectadas a essa estratégia, participando dessa estratégia, entendendo onde a gente quer chegar. É muito mais difícil fazer assim, mas dá muito mais resultado, e é mais difícil conceber assim, mas depois a execução fica muito mais fácil. Então, assim, eu conheço bem esse mercado, assim, pessoas, agências, modelos e tal. Eu acho rico. Eu acho que a gente tem muita gente boa. Muita gente boa. Eu acho que a gente tem, você falou de boutique, muitas agências pequenas, boas, com gente boa, com pessoas sêniores que entendem, experientes, que passaram por muita coisa relevante e trazem essa experiência. O desafio é que, se os problemas se tornam mais complexos, você vai ter que ter gente sênior capaz de ter expertise muito distintas, e as empresas menores
tem mais dificuldade de ter todo mundo. Assim, tem um cara bom de mídia, um cara bom de digital, um cara bom de crise, um cara bom de relações institucionais, um cara bom de leitura de cenário. Então, eu vejo algumas iniciativas interessantes de associações estratégicas, de empresas que têm perfis complementares e se juntam. Eu acho interessantíssimo. E olhando também a questão geográfica, que também é um pouco de ilusão, né, Fernando? Achar que você está sentado em São Paulo, no Rio Brasil, você entende o Brasil, se comunica com o Brasil, sabe exatamente como fazer chegar a sua mensagem em Recife ou em Aracaju. Nada melhor do que você ter muita gente boa naquele mercado para acoplar a sua operação. Tem muita gente. Para dar a solução para o cliente. Tem muita gente boa nesse mercado. Muita gente boa, assim. Tem pessoas incríveis fazendo trabalhos maravilhosos, inclusive com marcas locais ou com marcas nacionais ou multinacionais para fazer atuação local. Essa combinação eu gosto muito. Eu, de fato, assim, se eu fosse pensar em expansão geográfica, eu tendo a achar que eu preferia fazer uma expansão geográfica dentro do Brasil do que, por exemplo, fazer uma operação América Latina. Eu acho que eu preferia olhar para essas oportunidades, assim, porque o Brasil está se desenvolvendo muito fora dos olhos, assim, da Faria Lima ou do poder e tal. Muitas empresas no agro, muitas empresas de inovação, muita coisa tech, muita startup interessante, e grandes profissionais trabalhando nos principais mercados, né? E tem hubs também de profissionais de tecnologia espalhados no Brasil inteiro, em cidades que não são óbvias para as pessoas. A gente precisava olhar isso mais, dar mais luz, no nosso mercado, inclusive. Tem muitos mentorados aqui que são de regiões, né? Então, tem muita gente em Salvador, tem gente em Recife, empresas mesmo, tem agências que são de empresários especializadíssimos em agro, em Cuiabá. Então, e é gente muito competente tecnicamente. Uma coisa que eu sempre falo aqui dentro é que, às vezes, você não vai ter todos os braços lá dentro, esses braços estratégicos, né, com essa expertise que você falou, né? Mas você precisa, como profissional de comunicação, ter o olhar do todo, o olhar da recomendação estratégica, né? Não necessariamente a entrega técnica do todo, porque aí você tem a sua matriz de relacionamento com os parceiros que são técnicos e estratégicos, ou que têm disciplinas que você não é, talvez, tão forte tecnicamente, né? Mas que vão te ajudar no processo de atendimento daquele cliente para atender aquela necessidade de negócio específica. Então, eu gosto muito dessa potência regional e dessa potência que a gente tem nas agências que são especialistas, para somar as agências que buscam essa visão do integrado, essa visão do todo, mas não necessariamente comporta ter tudo dentro do negócio, né? O importante para mim, essa questão do relacionamento, ela é primordial. Toda agência, todo profissional, toda empresa tem que ter a sua matriz de relações estratégicas, porque saber o que o cliente precisa e que botão eu aperto na hora que eu preciso apertar algum botão, né? Então, essa visão, eu acho que ela é tão importante quanto você olhar essa estrutura técnica dentro. Você não acha? Acho sim. E dá para, mesmo sendo uma agência menor, ser estratégico, bem, entender que tem muita solução no mercado que você pode fazer, seja regional, seja por expertise, seja por complementação e tal. O nosso modelo aqui é tentar fazer um ecossistema completo. Porque tem uma coisa interessante de estar todo mundo no mesmo lugar, é que a gente começa a trocar expertise. Quando eu começo a permitir que o meu PR aprenda plataforma digital com o time que faz campanha digital, é muito interessante. Quando eu permito que o publicitário entenda como entrar na conversa do dia a dia, na pauta do dia, com o jornalista que está fazendo PR,
eu melhoro o trabalho dele. Quando eu permito que os profissionais de comunicação entendam quais são as possibilidades de produção, de vídeo, de audiovisual, no caso da santeria, eu melhoro muito a capacidade de entrega e a capacidade de entender o que pode solucionar aquele problema. Quando eu permito que os profissionais aqui entendam o que é marketing de influência, por intermédio do trabalho da DEC, por exemplo, ou relações governamentais, pelo trabalho da SETA, eu começo a formar profissionais que, embora tenham uma especialidade de origem, começam a agregar novos conhecimentos e novas habilidades e que tornam a entrega dele muito mais completa e rica. E isso aí é bom para a empresa? Mas é bom para o profissional também, porque aí esse profissional é um profissional que tem colocação no mercado, é o que ele quiser, o mercado está comprando isso, né? E você me colocou um ponto, eu não sei se você citou aqui, mas quando a gente estava batendo um papo aqui para dar uma olhada aqui nessa conversa, que eu achei muito legal, que é a questão da gestão, né? Gestão de gente, gestão de... era a minha próxima pergunta. Budget. Muito bom, isso mesmo. Porque se você for pensar bem, como que funciona em geral, né, no nosso mercado? A pessoa entra, está atendendo um cliente, atende bem, né? Aí uma hora você fala, cara, eu vou te dar mais equipe e 2 clientes, né? Aí, bem também. Aí uma hora ele chega, ele vê que ele está assim, com 40 pessoas e 10 clientes, número hipotético. E aí, ele precisa, a gente precisa ver se ele é bom mesmo de gerir pessoa, processo, budget, planejamento. Aí é um pouco menos do solucionar aquela questão específica e mais quase como tocar um pequeno negócio dentro de um negócio, né? E aí nem sempre essas habilidades vêm se desenvolvendo da mesma maneira. Eu costumo falar muito aqui com o meu time, a gente cresceu muito nos últimos anos. Assim. O mais difícil não é crescer, não é fazer a empresa crescer, o mais difícil é a gente crescer junto, como profissional. Todos nós. Então, é muito difícil, é desafiador. Então, assim, isso que você me colocou, é uma coisa que eu vejo aqui. Então, tem também no nosso mercado uma necessidade, mais do que uma necessidade, uma oportunidade dos profissionais se desenvolverem para esse lado e para assumir cargos de liderança, porque, pensa bem, se tem uma agência, se tem um mercado que está crescendo muito mais que o PIB durante 15 anos e diversificando, e não tem um motor formador de gente, o que significa? Durante muito tempo, a carreira na comunicação, ela foi construída, né, Ale? Quase que exclusivamente em cima de técnica. Exato. Né? Então, assim, só que, mesmo quem se posiciona como técnico, inevitavelmente, em algum momento, vai se deparar com a necessidade de fazer a gestão de projeto, de orçamento, de prazo, de resultado, do crescimento orgânico, da expectativa do cliente e até das pessoas que atuem nas próprias equipes, né? Então, essa carreira, acho que mais técnica, não elimina uma necessidade de gestão, ela só adia, talvez, o choque com a realidade de você fazer gestão, né? Por que a gestão e a visão de negócios, queria trazer esses 2 aspectos, viraram competências de base, eu classifico como competências de base, tá? Para todos os profissionais de comunicação, independente da pessoa ocupar um cargo de liderança ou não. Porque eu posso ter um estagiário, eu posso ter com visão de negócios e sabendo fazer a gestão das suas próprias atividades ali, muito bem, e eu posso ter um profissional que com mais maturidade, né, com mais tempo, que não saiba, né, não faça gestão, não tenha visão de negócios, enfim. Eu pergunto isso porque cada dia que passa aqui dentro, eu percebo que as pessoas, independentemente do cargo que elas ocupam, elas perdem oportunidades relevantes na frente dos clientes. Uma pergunta que não foi feita, um diagnóstico raso, uma necessidade de negócio que ela não foi identificada numa conversa que seria e que poderia ser resolvida pela comunicação. E tudo isso impacta não só você, dono de agência,
como impacta a própria reputação do profissional que deixou passar essa oportunidade, né? Então, queria te ouvir em relação a isso. Por que gestão e visão de negócios hoje, se a gente tivesse que falar para os profissionais, por que isso é tão importante? Excelente questão. Eu acho que pelo desenvolvimento do nosso negócio. Vamos pensar assim, como se desenvolve as carreiras no nosso negócio? Primeiro, dentro das empresas. Das empresas é uma trilha de... Sabe uma discussão bacana também? Eu fico abrindo parênteses, né? Onde que a comunicação está alocada numa empresa? Ela diz muito sobre, na realidade, a natureza da empresa, né? Se ela é uma empresa de bem de consumo, geralmente está no marketing. Né? Se ela é uma empresa que precisa trazer muita gente, assim, que é capital, que é gente intensiva, geralmente está no RH. Se ela é uma empresa que é muito regulada, geralmente está em relações institucionais, tá? Então, a carreira desse profissional, assim, ele entra lá como especialista e tal, um dia vira diretor, ou... Antes tinha muitos VPs de comunicação, hoje tem poucas empresas. As empresas deviam voltar a ter VPs de comunicação. Por que a gente vem desenvolvendo as pessoas? Porque elas são boas no core, e aí uma hora a gente chega lá para ela e fala assim, agora você tem que ser gestor. Tudo bem que você é um cara ótimo aqui na questão, na sua especialidade, mas você tem que ser gestor. Por que a gente faz isso? Porque a gente desenvolve carreira nas empresas, sim, a pessoa vira no executivo, mais sênior e tal, mas no nosso mercado, a gente desenvolve com carreiras em X. Assim, eu vou dando volume daquilo que você faz bem. Você começa numa equipe, em um cliente, e depois você está liderando várias equipes em vários clientes. E aí, a expertise que você precisava ter nesse primeiro momento, que era muito mais da especificidade técnica, vira outra coisa completamente, porque além de você ter que olhar mais a estratégia do negócio, você também tem que saber mais gerir gente, gerir carreira, gerir expectativa, gerir budget, ver se o recurso que você está colocando naquela conta mantém a margem, identificar oportunidades de negócio dentro do seu cliente, entender o negócio do cliente de fato, a ponto de ser efetivo. Então, a carreira Y seria a pessoa ficar mega especializada. Então, uma das coisas, assim, as empresas precisam ter uma cabeça de não pode ganhar bem só quem tem equipe e muito tempo. Às vezes a pessoa... Só quem está em cargo de liderança, que chegou... Exato, né? Ela tem uma habilidade extraordinária, que gera muito valor e que ela pode ganhar. Então, primeiro é ter uma visão de construção de carreira em Y. Isso é difícil, porque muitas agências montam o seu time a partir dos contratos. Então, eu ganho esse contrato, monto o time para atender aquele contrato. Eu ganho aquele contrato. Aí, a soma de tudo não necessariamente é o melhor time que você tem que ter. Porque tem algumas habilidades específicas que você tem que compor no time e que não cabem nessa conjuntura. Então, o olhar para a carreira Y é super importante. E o outro olhar é a gente não promover só pela questão da competência técnica específica. Eu gosto muito de explicar para as pessoas aqui que elas têm que buscar os seus próprios diferenciais. Até para ter um posicionamento único, que torna ela diferente. E isso que você falou, assim, quando eu olhei a minha carreira, eu falei assim, no que eu sou realmente boa? Eu sempre fui boa em comunicação, mas eu sempre fui muito boa em gestão. E quando eu criei a PR Academy, ela nasce exatamente para isso, de dar essa entrega para as pessoas, para que elas também tenham essa habilidade, porque isso é super possível e treinável. Eu falo que a gestão ela é uma habilidade muito treinável para qualquer tipo de profissional, né? E posso fazer um reconhecimento aqui? Eu trabalhei muitos anos na Ambev, e o Milton Seligman era o meu líder lá. E toda avaliação de desempenho, ele falou assim, olha, eu acho que você é muito bom de comunicação e tal, você precisava desenvolver mais esse lado de gestão. E eu demorei muito a entender que ele estava querendo me ajudar e não me criticar. Eu estava assim, porra, o que o cara quer, né? Fazendo um ótimo trabalho de comunicação, ele quer que eu aprenda a gestão, tem cheio de gente que sabe fazer gestão. E eu demorei, cabeça dura, para entender o que ele estava querendo dizer. Quando eu tive essa epifania tardia, eu falei, cara,
devia ter ouvido da primeira vez. Assim, não foi difícil e me ajudou demais, pessoalmente falando. Então, assim, estava me dizendo que muitos profissionais do nosso setor ouvem aqui o PRcast. Se eu pudesse falar um negócio, assim, para quem trabalha nesse setor, assim, olha, você ampliar, se você é um cara muito especialista, você ampliar para gestão, é maravilhoso. Se você é um cara muito de gestão e também se aprofundar, também é maravilhoso. Assim, e não custa muito. E assim, você não vai ficar de um dia para o outro, mas começa a construir hoje, logo você já vai estar... e é uma construção permanente, né? Até porque comunicação, o que eu posso dizer assim, comunicação é aquela área que todo dia você acorda obsoleto. Todo dia você acorda... Aí você vai ter que procurar se desenvolver, porque ela está andando, ela é uma coisa viva. E com plataformas digitais, muito mais. Né? Então, as dinâmicas de comunicação mudam todo dia. A gente está no mercado, a gente vê, por intermédio dos nossos clientes, né, as necessidades mudam, o jeito que uma coisa era feita de um tempo atrás não funciona completamente hoje, vai mudando do dia a dia. Então, eu volto a dizer, tem muita oportunidade, muita oportunidade. Áreas de comunicação das empresas. A forma como elas têm que mostrar sua relevância para o negócio, porque a gente percebe, eu tenho muitos mentorados aqui que são de área de comunicação de empresa e que sofrem, às vezes, com uma falta de reconhecimento interno. Isso é um problema do negócio, de onde essa área está alocada, do posicionamento deste profissional, da agência que tenta sobrepor o cliente que está lá. Aonde que mora esse problema e como a gente resolve isso? Eu penso nesse negócio há muito tempo. E mesmo quando eu estava em empresa, eu procurava muito encontrar os meus pares para conversar e para entender as dinâmicas das empresas e tal. O que eu vejo? Eu acho que as empresas colocam a comunicação, às vezes, no lugar que ela está precisando mais pelo momento do negócio. Né? Eu estou discutindo o marco regulatório, eu vou colocar ali em relações institucionais. Eu estou precisando engajar as pessoas no recursos humanos. Eu quero usar mais a comunicação como ferramenta do market mix, eu vou colocar ali ligado ao time de marketing. Tem algum tipo de evolução em criar uma área de relações institucionais e colocar PR, ESG, relações governamentais, comunicação interna, externa, uma área que é um pouco por expertise de relações institucionais amplo senso. Eu acho que até uma evolução. Eu gosto desse modelo. O meu ponto do PR VP, eu acho que em qualquer lugar que uma área de comunicação tiver incluída, ela vai trabalhar mais para aquela área do que pela empresa como um todo. É natural. Ela vai ser um recurso daquela área. Sim, com clientes externos, mas ela vai naturalmente colocar mais recurso naquilo que aquela diretoria ou aquela vice-presidência precisa entregar no final do ano. Se ela está debaixo do marketing, se ela está debaixo do RH, se ela está embaixo das relações institucionais, ela acaba dando mais força. Não quer dizer que ela vai fazer só isso, mas é natural que ela vá despender mais energia, recurso e ali naquelas agendas que estão naquela... Só que assim, a empresa é grande demais. E a comunicação, para mim, tinha que estar ligado ao CEO. Porque o CEO vai entender melhor do que qualquer outro VP onde esse recurso tem que estar. Quais são as necessidades que a comunicação tem que solucionar naquele ano fiscal ou no plano da empresa de 5 anos, ou por uma questão específica. Aí, você também vai conseguir trazer gente mais sênior, porque também
você juniorizar muito a área de comunicação é um pecado, porque hoje comunicação ela é absolutamente essencial para a empresa se relacionar com todos os stakeholders. Todos os stakeholders. O mercado de comunicação, ele é hiperfocado nos movimentos de B2C digitais, em todas as suas modalidades. Tá tudo certo, porque realmente isso aqui é uma revolução dentro da revolução permanente e contínua, e muito dinheiro. Mas tem outro movimento tão relevante quanto, que é a crescente importância dos outros stakeholders no funcionamento e no desempenho de uma empresa. Todas as áreas precisam de comunicação. Então, se eu tenho uma área de comunicação robusta dentro de uma empresa, que entende do negócio, com gente sênior, com ligação direta para o CEO, eu acho ele muito mais eficiente, esse modelo. Agora, olhando o que você está me falando, ouvindo isso, eu chego a uma conclusão. O nosso setor tem um problema de reputação, certo? Para ser trabalhado aí? Olha, ótima provocação. Nunca tinha pensado nesse ângulo, mas eu acho que tem. Eu acho que tem. As empresas poderiam seniorizar mais mesmo. Poucas empresas conseguem ter esse recurso. Né? Muitas das interfaces, elas chegam nas empresas e elas falam, eu não tenho nem estrutura para trabalhar. Eu tenho eu tenho digital, eu tenho comunicação interna, eu tenho eventos, eu tenho comunicação, assessoria de tudo. E eu tenho 2 pessoas aqui dentro. Então, a gente percebe, quando eu falo de problema de reputação, é porque, às vezes, o próprio negócio não entendeu o papel da comunicação, e a gente sabe que isso é uma verdade no mercado, a gente tem que explicar e educar muitos clientes em relação ao que a gente mesmo faz, o que a gente entrega, qual é o poder que a gente tem, a potência que a gente é em relação à transformação do negócio, e a gente precisa, de fato, cada vez mais, eu gosto muito da expressão cogestão, tá? Eu ensino isso aqui dentro da PR Academy. Esse processo entre agência e interface, e o profissional e a área de comunicação, ele tem que tá todo mundo do mesmo lado do balcão. Está todo mundo buscando o mesmo objetivo. Se a gente não trabalhar junto, por um setor de comunicação mais forte, por uma comunicação mais estratégica, a gente não consegue fazer essa virada. É mais sobre a gente estar junto no processo do que enxergar agência, empresa, né, interface e equipe de agência, né. Agora, uma frase que ficou na minha cabeça, que na verdade eu aumentei essa equação agora, tá, depois da nossa conversa, que resume tudo que a gente está falando aqui, que atravessa vários dos aspectos que a gente tocou. Gente sênior, eu aumentei a sua equação. Gente sênior, capaz de fazer gestão, que tenha visão de negócios, que faça bom uso da tecnologia, vira potência. Vamos resumir essa equação desse jeito. Agora, eu adorei a matéria, até vou deixar aqui para o pessoal no link depois, na descrição desse vídeo, do valor econômico que você fez o 2025 versus 2028. Então, agora, eu vou te teletransportar para 2028. Me ouça. Te teletransportei agora para 2028. Olhando desse lugar no futuro, além, que conselho você dá para a gente encerrar aqui? Para os profissionais de comunicação que hoje estão tentando se preparar para o que vem por aí. O que eles precisam parar de adiar agora para se manterem relevantes no mercado? Sejam estagiários, sejam júniores, sejam plenos, sejam sêniores, sejam gerentes, diretores ou empresários. A gente tem uma janela de oportunidade, talvez única, para profissionais dessa área. Porque a gente está vivendo transição tecnológica, aliada à transição socioeconômica, aliado à transição climática, e tudo isso com reflexos grandes no nosso negócio. Então, a gente tem um negócio. Por que isso tem reflexo no nosso negócio? Porque o nosso negócio, quando você tem muitas transições, você tem, naturalmente, N repactuações entre os públicos. E a gente é que faz essas repactuações, que elas são feitas a partir de comunicação, a partir de interações reputacionais, a partir de reescrever a relação de um público com outro, de uma empresa com outra, de um país com determinado setor.
Então, assim, a importância estratégica do nosso negócio é enorme em transformação. As oportunidades surgidas são crescentes, a ponto de quase a gente não conseguir preencher. Então, assim, você tem muita oportunidade, muito dinheiro, muita relevância. Aproveita. E como que é aproveitar? Enxergar a oportunidade, me preparar para ela, me apresentar para o jogo, tentar me autoconhecer, entender se realmente é isso que eu quero, se eu estou no lugar certo. Encarar assim, olha, vamos lá, eu sou um profissional, tenho X anos, estou nesse momento da minha vida, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o que eu pretendo. Se conheça onde você quer ir e aproveite essa oportunidade. Vai passar por educação, mas vai passar por atitude, por vontade, por visão, por ter uma visão definida, de saber o que quer. Então, eu entendo que a vida é muito curta para você estar num lugar, numa profissão, assim, que você não quer, que você não gosta, que você tem mil críticas, que está ali só porque... só por dinheiro. É claro que dinheiro é importante, mas um profissional dessa área vai ganhar dinheiro nesses próximos anos, porque tem muita vaga, tem muita oportunidade e tal. O meu ponto é assim, como que eu aproveito essa janela de oportunidade para me preparar para ela e sair dela em outro lugar, mais feliz, mais realizado, mais recompensado, mais preparado e tudo mais. Esse é o negócio que está na frente de todo mundo, assim. Ale, eu não posso não perguntar, já que você está em 2028, te fazer uma pergunta que me fazem todos os dias, aqui em 2025. A assessoria de imprensa vai morrer? Morreu? Não. Essa pergunta é ótima, que eu ouço assim há anos. Eu acho que ela mudou muito, muito. A assessoria de imprensa, ela, hoje, só a assessoria de imprensa, ela não responde pela comunicação, porque teve que vir todos os outros especialidades, conhecimentos, disciplinas, ficou mais complexo, porém com mais oportunidade. A gente vive a era da comunicação persuasiva, né? Porque tem que conversar com os algoritmos, tem que ser curta, tem que dar o recado logo, e a gente vê desdobramento disso em todas as comunicações, seja políticas, sociais, publicitárias, etc. Então, no momento em que todo mundo pode construir linguagens persuasivas potentes, porém não tão fiéis aos fatos, cabe perguntar a quem caberá dizer o que é verdade ou não é. E eu acho que aí o jornalismo ganha uma relevância não mais pela capacidade de atingir todo mundo e por intermédio dos meios de massa fazer essa que era a potência, mas por se distinguir do ruído. Qual que é a grande tendência do mundo hoje? Desconfiança. Você vai fazer uma pesquisa digital, é desconfiança. O Felipe Lemos, que escreveu aquele livro brilhante, que é o Brasil no Espelho, o índice de confiança do brasileiro é pequeno, no chefe, no governo, nas marcas. Então, a desconfiança, ela é fruto desse ruído de informação que você não sabe se é verdade ou não sabe. Quem nunca viu na sua rede uma criança cavalgando um jacaré, não, isso aqui é IA. O que é IA, o que não é? Essa oferta é verdadeira ou não é? Esse cara falou isso mesmo ou não falou? Aconteceu isso aqui mesmo ou não aconteceu? O jornalismo de qualidade é que vai ser o esteio desse negócio. Então, ele vai ganhar uma importância relativa enorme, mas ele não vai ter mais aquele papel de alcançar todo mundo ao mesmo tempo agora, como já teve. São duas coisas distintas, mas tão poderosas e tão potentes quanto. Então, assim, a assessoria de imprensa não é desimportante. E ela talvez seja cada vez mais importante. É que ela não basta.
ela tem que vir agora acompanhada de uma série de outros modelos, série de outras disciplinas, uma série de outras combinações, e que é ótimo, que só traz oportunidade. Eu fico mais confiante numa estratégia que eu faço hoje, e que ela é uma estratégia multidisciplinar, ancorada ancorada numa necessidade de negócio, do que eu ficava antes fazendo uma estratégia de assessoria de imprensa, para o resultado que ela vai poder gerar. Então, o mercado pode ficar tranquilo que em 2028 a assessoria de imprensa não sumiu. Maravilhoso. Essa é uma ótima notícia. Agora, só para a gente fechar, eu tenho mais uma pergunta que você vai me contar aí do futuro para cá, tá? FSB Holding em 2028, para onde ela foi? Regionalização? Internacionalização? O que aconteceu? Olha, eu acho que assim, essas duas questões nem são as centrais no que a FSB Holding se propôs a fazer nesse período. Eu acho que tem o modelo de desenvolvimento da holding é muito mais a capacidade de estar conectada com muitas empresas relevantes, em outra vertical, muitos entes públicos relevantes, em outra esfera, com o ambiente formador de opinião, seja de jornalista ou de influenciador digital, e de posse desse campo de visão, entender quais são as soluções e quais são os desafios de desenvolvimento. E, a partir daí, oferecer. Muito fácil falar, muito difícil fazer. Mas aí tem outra parte da equação que não está bom. Mas isso aqui não prevê disrupção. Isso prevê só acompanhamento de demanda, identificação e atendimento de demanda. Sim, aí, para a questão da disrupção, 2 caminhos. Adaptar-se a novas ferramentas ou modelos, e a gente também está investindo, né, em inovações que podem também representar no nosso mercado, porque por mais que a gente não esteja no Vale do Silício, a gente conhece o nosso mercado melhor do que quem está. E a gente está recebendo inputs diários desse mercado todos os dias. Então, isso também é um diferencial. Então, a gente também pode prover soluções tecnológicas que sejam relevantes. Então, eu acho que a gente vai crescer um pouco, como a gente vem crescendo, organicamente, olhando demanda e atendendo demanda. A gente vai continuar muito atento àquilo tudo que a gente tem que adotar rapidamente, e vai também testar alguns caminhos de desenvolvimento. Se isso fizer sentido em diversificações geográficas, vai estar no plano. Se não vai estar. Essa questão em si não é uma coisa que a gente está movimentando muito a nossa preocupação agora. Ale, muito obrigada, a tua participação foi riquíssima aqui, é sempre importante ouvir. Eu gosto muito de ouvir pessoas que já fizeram essas transições de carreira, essas movimentações, que passaram por esses movimentos de empresa, de agência, que estão conectadas com o C-level das empresas e que estão olhando esses movimentos de mercado. Então, assim, te agradeço muito a tua participação, a tua contribuição. Se você quiser deixar algum recado final aqui para as pessoas, para esse mercado, nesse 25, agora 2025, que encerra, fica super à vontade. Olha, em primeiro lugar, assim, muitíssimo obrigado por me convidar para bater um papo com você. Meus parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que, de fato, a gente precisava discutir esse mercado. Então, assim, e parabéns também pela sua outra iniciativa de educação, que eu acho que por tudo que a gente falou aqui, é mais do que necessária. Adorei, eu sou muito apaixonado por esse mercado, gosto muito, e adoro discutir, adoro pensar esse mercado, e conte comigo sempre que você precisar. E o que eu queria deixar de mensagem esse final, primeiro é para o mercado, que assim, eu acho que é um mercado
que precisa enxergar a sua real importância e construir agendas em comum. É óbvio que tem todas as agendas comerciais, concorrenciais, que não cabe discutir de forma comum, mas tem algumas agendas em comum de trazer relevância e de posicionamento desse mercado que são necessárias. Eu acho que a gente precisa endereçar bem isso. E do ponto de vista do profissional, esteja mesmo atento às oportunidades que esse mercado continuará trazendo, que pode ser ali uma chance de desenvolvimento de carreira muito grande nos próximos anos, né? E vamos continuar discutindo, né? O que está em transição muda muito e, possivelmente, se a gente bater esse papo daqui a um tempo, já tem coisas que estão mais amadurecidas, tem coisas que não necessariamente se desenvolveram do jeito que a gente falou, então manter aí o diálogo aberto. Obrigada pela sua disponibilidade, pela gentileza de estar aqui, de ajudar com esse debate aí do setor. É super necessário e a gente precisa fazer isso mais vezes. Então, fica aqui a porta aberta para você, para o pessoal da FSB, para a gente continuar esse debate de forma, assim, bem profunda mesmo. Né, assim, descendo, saindo um pouco dessa nuvem que eu acho que a gente às vezes se coloca de debater de forma muito grande e esquecer que a gente precisa descer isso para todos os níveis da organização, né, o como que isso impacta na carreira de todo mundo, porque no fundo a gente tem profissionais brilhantes no mercado, mas não necessariamente sabendo se posicionar, sabendo extrair o melhor dos contextos que estão por vir. Então, obrigada por trazer a tua visão, porque ela enriquece as pessoas que estão buscando esse crescimento de carreira e de negócios, com certeza. Está sendo generosa, agradeço. Fica com Deus, querido, obrigada. Bem.